Boa noite a todos. Deus já vem falando nos hinos, né? Com certeza. Deus já me respondeu coisas muito importantes hoje. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre poder para mudar. Eu me incomodo com essa questão da mudança, do como mudar a nossa realidade, como mudar a nossa vida. E a gente tem muitas propostas aí no mundo, desses livros de autoajuda, muitas fórmulas, muitas coisas assim. E a palavra de Deus nos ensina, de fato, como fazer isso. Não essas fórmulas aí fora. E o que eu quero compartilhar com vocês está em Êxodo, capítulo 1. Vamos ler esse capítulo de Êxodo. É uma história que nós conhecemos, a história de Moisés, mas eu quero olhar com vocês para essa história hoje de uma forma diferente, como uma maneira de Deus nos ensinar a mudar tanto a nossa vida como a realidade à nossa volta. Em Êxodo capítulo 1, está escrito assim: São estes, portanto, os nomes dos filhos de Jacó, que foram com ele para o Egito, cada um com sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, o grupo de descendentes de Jacó ultrapassava 70 pessoas. José, no entanto, já estava no Egito. Com o passar do tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram. Tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Venham, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais. Pois, do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida, com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramsés. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. E os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e tornavam-lhes extenuante e amarga a vida, com duros serviços, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos e toda espécie de tarefas que os obrigavam a realizar. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Pua: Quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as: Por que agiste desse modo e deixaste os meninos viverem? Elas responderam ao faraó: As mulheres dos hebreus não são como as egípcias. São cheias de vida e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. As parteiras eram tementes a Deus e por esse motivo ele foi benevolente para com elas e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. E porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo que também formassem suas famílias. Certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o seu povo: A todos os meninos que nascerem dos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as meninas deixareis viver. Esse capítulo é um capítulo que fala como uma história pode mudar de repente e como a gente pode ver o deserto aparecer, né? O povo de Israel estava habitando numa cidade, no Egito. José era um homem de prestígio, ele era um governador. O povo dele gozava de privilégios, de uma boa estadia. E, de repente, aquela geração se vai, né? Aqueles homens envelhecem, morrem. O povo se multiplica bastante, só que um novo rei muda tudo.
Um novo rei começa a perseguir, um novo rei começa a fazer eles trabalharem como escravos, um novo rei começa a matar os meninos deles. A situação mudou bastante, muito mesmo. Eles saíram de uma situação privilegiada, de descendentes do governador, para uma situação de escravidão, perseguição e morte. E isso não durou pouco tempo, né? A gente fala assim, é um capítulo, né, da Bíblia, mas às vezes um capítulo da Bíblia tem 400 anos de história, como esse, certo? Então nós temos aí anos e anos e anos de muita aflição sobre o povo judeu, de muita perseguição, de muita morte, de muita escravidão mesmo. E a gente se encontra então numa situação caótica, uma situação que a gente não tem o que fazer, a gente não sabe o que fazer, a gente só vê o mal à nossa volta, o inimigo prevalecendo, e chega uma hora que a gente está lá, entregue ao mal, entregue ao mal ao nosso redor, né? E a gente não vê saída, de fato. E isso pode acontecer de tantas formas, a gente pode se sentir assim de tantas maneiras, né? O testemunho aqui disse isso, né? A gente pode se sentir assim no trabalho, a gente pode se sentir assim com relação à economia do nosso país, a gente pode se sentir assim com uma pessoa enferma na nossa família. Nós podemos nos sentir assim de tantas formas. Parece que todo o poder foi embora. Nós nos sentimos totalmente incapazes e impotentes diante de um problema. E aí o caos se instala totalmente. E aí lá no capítulo 2, nós conhecemos a origem da história de Moisés, né? Do versículo 1 até o 10, você tem aquela famosa história de um menino que nasce e é colocado num cestinho, que leva o nome dele hoje em dia, né? O Moisés. E aí a mãe coloca esse cestinho no rio, a irmã acompanha o cesto navegar e para no palácio de banho ali da princesa, da filha do faraó. E ela adota esse menino como filho dela. Ninguém imaginava ainda o que ia acontecer. Era só mais uma mãe desesperada, não querendo perder seu filho, não querendo ver ele ser assassinado. É um ato de desespero de uma mãe que, confiando na misericórdia de Deus, entrega seu filho para Deus e deixa acontecer. E Deus, na sua infinita misericórdia, cuida desse menino de forma muito especial. E ele passa a habitar no palácio. Ele é criado como um príncipe. E nós não entendemos muitas vezes também o que nos acontece na nossa história de vida, né? Moisés, ele teve toda essa criação egípcia. Ele, ao mesmo tempo que vivia ali no palácio, ele conhecia a história do povo dele, porque depois a gente vai ler aqui isso. E aí eu imagino Moisés, então, crescendo com uma educação privilegiada, ele crescendo no castelo, né, no palácio ali do faraó, e ao mesmo tempo vendo o povo dele passando aquela necessidade, toda aquela dificuldade. E aí no versículo 11 do capítulo 2 está escrito assim: Moisés já era adulto. Um dia, ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. E como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte, voltou no momento em que 2 hebreus estavam brigando e disse ao agressor: por que feres o teu próximo? E ele replicou: quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? Moisés teve medo e deduziu: com certeza o fato já é de conhecimento público. O faraó, tendo notícia do caso, procurou matar Moisés, mas este, fugindo da vista de todos, foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. A situação é caótica e às vezes ela bate na nossa porta e ela fica muito perto da gente. Foi o que aconteceu com Moisés. Já adulto, ele foi dar uma volta entre o povo dele e ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E naquele momento ele tomou um partido, ele tomou uma posição. Ele tinha um senso de justiça, ele queria que as coisas fossem consertadas,
E o problema não está nesse senso de justiça e no querer ver as coisas direito. O problema de Moisés foi querer fazer isso do jeito dele, com a força dele, achando que ele podia agir do jeito que ele quisesse, que isso não teria consequências, achando que ninguém ia ver o que ele estava fazendo. E aí, ele usou desse poder que ele tinha, das armas que ele tinha, porque ele era um príncipe, ele estava armado, ele tinha condições de matar, e ele fez isso. Ele matou o egípcio. Só que aí, o próprio povo hebreu, brigando, falou para ele, você está falando para a gente parar a briga, mas e aí, você vai matar um de nós então para a gente parar a briga? Aí ele percebe que o que ele fez já é de conhecimento de todos, né? Todo mundo já sabe, e que aquilo não é a solução. Só que agora é tarde demais. E aí a consequência do pecado dele veio. Ele foi ameaçado de morte pelo próprio faraó e tem que fugir. E aí, qual é a consequência então dos nossos pecados? É a morte, né? É a separação, é a saída, é o deserto, de fato. E aí ele realmente vai morar no deserto. Isso acontece literalmente com Moisés. Quando ele chega lá em Midian, e naquele poço, ele vê algumas mulheres querendo dar de beber aos rebanhos. E elas não podem, porque alguns pastores, homens, não deixam. E aí o que ele faz? De novo, ele usa da força dele e expulsa a pancada esses homens e dá de beber ao rebanho das mulheres. Ele mudou? Ele não mudou em nada. Certo? Apesar de saber o que o erro dele trouxe de consequência para ele, ele não mudou. Imediatamente, ele ainda está reproduzindo a mesma maneira de resolver os problemas, a força do meu jeito. E aí, a gente tem que parar um pouquinho para pensar, né? Nós temos problemas, todos temos um monte de problemas, certo? Nós temos problemas financeiros, nós temos problemas emocionais, nós temos muitos problemas para resolver. E aí, a gente tem nosso jeitinho de resolver. Nós podemos fazer coisas erradas para resolver os problemas. Nós podemos, de repente, procurar um agiota e ficar cheio de dívidas, mais ainda. Nós podemos, de repente, entrar num esquema e arranjar um dinheiro por aí, de qualquer outra forma. Nós podemos nos afastar das pessoas que nos incomodam emocionalmente, cortar relacionamentos definitivamente, acabar com as coisas. Nós podemos ignorar os problemas, fingir que aquela pessoa que está necessitando de ajuda ou doente não existe para mim, eu não vou me envolver com isso. Nós podemos agir do nosso jeito errado de agir. E podemos achar que isso não tem consequências porque ninguém está vendo. Ninguém sabe, é um problema meu, é uma coisa só minha ou só da minha casa, eu não tenho que expor isso, eu vou fazer do meu jeitinho ali e pronto. Ninguém vai saber lá na igreja, ninguém vai saber em lugar nenhum. Isso não existe, mas você pode se iludir assim. E aí você age, você acaba fazendo as coisas. E aí você se afunda ainda mais dentro desse problema. Você ainda soma ao problema que você tinha outros tantos problemas. E aí vai chegar uma hora que você não vai ter mais como resolver. E aí o deserto vem. E aí a fuga vem. Aí tudo acaba. E isso é horrível. Algumas pessoas precisam chegar até o fundo do poço, né? Até o poço, como ele chegou. Algumas pessoas precisam, infelizmente. E isso é péssimo, isso é muito ruim. Não queiram chegar até esse lugar, até o lugar deserto. Não queiram chegar até o lugar da ausência, onde não tem ninguém, onde você perdeu tudo, onde você perdeu todos. Não queira chegar lá. Moisés, ele perdeu a mãe, ele perdeu os irmãos, ele perdeu o pai adotivo, ele perdeu a mãe adotiva, ele perdeu todo mundo, porque ele decidiu resolver as coisas à força. E aí a grande lição que nós temos em primeiro lugar é: não resolva os problemas do seu jeito. Não queira dar o seu jeitinho para resolver as coisas. Não negocie a sua fé. Não negocie a obediência a Deus para resolver os seus problemas. Não faça isso. Não se submeta ao mal para vencer o mal. Não se submeta à corrupção e à maldade para resolver problemas. Não venda sua alma para o inimigo para resolver problemas. Você vai arranjar um problema muito maior, extremamente maior.
Moisés, ele fazendo isso, então, ele acaba ficando no deserto por muito tempo. E aí ele casa com uma mulher, com uma dessas moças que ele acaba ajudando. Ele tem filhos. E o versículo 22 diz assim: ela deu à luz um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, justificando: sou imigrante em terra estrangeira. Como é que Moisés estava se sentindo? Fora do lugar, totalmente alheio a tudo. Ele não estava bem, o problema não estava resolvido, ele estava no deserto se sentindo totalmente estranho, totalmente fora d'água, totalmente. Ele, apesar de já estar casado agora, de ter os filhos, ficou algo pendente, ficou um problema não resolvido, e ele não resolveu. E a gente pode fazendo as somas aqui, isso durou uns 40 anos. Moisés ficou muito tempo no deserto. Muito tempo sem resolver o problema dele. Muito tempo. Nós podemos adiar a solução dos nossos problemas muito tempo. A gente pode ter um orgulho tão grande que a gente não quer ceder. A gente não quer abrir mão do nosso jeito. A gente não quer admitir que o nosso jeito não dá certo. A gente não quer. E aí a gente fica buscando muletas, né? Fica buscando esses remedinhos para achar que está tudo bem, ou para ficar convencendo a si mesmo de que está tudo bem. Ah, eu me casei. Ah, eu tive um filho. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Ah, não, eu consegui uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas você sabe dentro de você que não está tudo bem. E uma hora ou outra isso aparece. No caso dele aqui, ele evidenciou isso no nome do filho. Não estou bem. Meu filho vai se chamar isso, estrangeiro, estou perdido. Estou perdido. Ele evidencia isso aqui. E aí a gente pode estar numa posição como essa, estar duro de coração, estar resistente, e lá o versículo 23 diz o seguinte, ó: muito tempo se passou depois disso, morreu o rei do Egito, os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino debaixo de uma escravidão, e seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus observou a vida dos israelitas e contemplou a situação deles. Você está aí duro no seu problema, resistente. Você às vezes não vê solução mesmo. E por não ver solução você também não clama, cheio de culpa também, né? Moisés estava cheio de culpa. Ele estava com muita culpa no coração dele. Eu não sou digno mais, eu não posso voltar mais, eu não tenho condições de resolver isso. Eu vou ficar por aqui e acabou, minha vida é isso aqui. Ele se acomodou, ele se conformou com aquilo ali. E é isso, não vai mudar. Só que você nem sabe que Deus está agindo. Você nem sabe que Deus está ouvindo as orações de muitas pessoas que precisam de você. Você nem sabe que Deus quer fazer de você um instrumento de libertação e de cura para muitas pessoas, mas você agora está resistente, egoísta e remoendo sua vida medíocre nos seus próprios erros e pecados e culpas. E você nem sonha que Deus tem um plano a realizar. Você nem sonha que existe gente clamando por socorro e você é a resposta. Você nem faz ideia disso. Era assim que Moisés estava no final desse capítulo 2. E eu acho isso muito interessante. Quando a gente fica tão envolvido pelo problema, tão engolido pelo problema, a gente realmente não consegue enxergar nada. Nós realmente corremos o risco de ficarmos escravos do problema e da situação. Ah, acabou. Não tem saída. Acabou. Não tem jeito. E aí Moisés termina então esse capítulo 2 desse jeitinho aqui. Só que aí a gente pode avançar lá no capítulo 3 e acontece algo muito interessante. Quando Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ainda não era o monte de Deus. Horebe foi chamado de monte de Deus por causa do que vai acontecer. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha.
Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente. Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque temia olhar para Deus. Chega uma hora que Deus tem um encontro com você. Bendita é essa hora. Chega uma hora em que Ele chama a sua atenção. Você está lá se remoendo nos seus problemas e Deus aparece. Ele instiga a sua curiosidade, Ele te atrai. Isso é maravilhoso. Porque se não fosse Deus nos atrair, nós não teríamos condições de sair sozinhos desse tipo de situação. Mas Ele faz isso. Ele é tão maravilhoso que Ele sabe como te incomodar. Ele sabe como chamar a sua atenção. Ele sabe como te atrair. E com Moisés era assim. Uma árvore que queimava e não queimava ao mesmo tempo. Moisés achou aquilo interessante e foi. Só que tem uma coisa. Deus não aceita que o encontro seja apenas um encontro de curiosidade. Só vamos nos conhecer assim, de leve. Não. Moisés, é o seguinte, eu sei o seu nome. E o meu nome é o Deus dos seus antepassados. E mais uma coisa, aqui eu sou santo e você não. Tira a sua sandália. Deus, desde o primeiro encontro que Ele tem conosco, Ele já coloca as cartas na mesa. Olha, é o seguinte, eu sou o Deus santo, o Deus que fez o seu povo existir lá do começo, que chamou Abraão, muito antes de você pensar em existir. É esse Deus que está falando com você agora. E eu sou perfeito, eu sou santo. Então você não vem aqui por curiosidade. Você se aproxima de um Deus santo. E por isso se comporte como se deve. Seja reverente, se dobre. Por que isso era necessário? Por que isso é necessário a todos nós? Deus não está aqui para te servir. Ele é Deus. Você vai se encontrar com Ele. E a primeira grande lição desse encontro tem que ser, eu preciso dele. Ele é Deus. Ele é o santo. Ele tem condições de gerar vida. Ele tem condições de fazer um povo existir do nada. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É esse Deus. Eu me dobro, eu me prostro perante Deus. Isso é muito importante. É isso que tem que acontecer com a gente logo de primeira. Meus irmãos, se vocês não tiverem um encontro de verdade com Cristo, nada muda. Vocês podem ler muitos livros de autoajuda, já li vários, são muito ruins, né? A via de regra são muito ruins, né? Não vale a pena, né? Você pode achar muitos sites, muitas coisinhas de como fazer tal coisa. Se você não tiver um encontro com Jesus desse nível, não muda, nada muda. Você pode conseguir algumas mudanças pequenininhas, mas mudar de verdade não muda. Vocês entendem? Chega uma hora que não dá mais para você adiar, você precisa parar tudo, se dobrar e falar, Deus, estou aqui. Meu nome é Tiago e eu quero estar na presença do Deus Santo. Do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, do Deus Criador, do Cristo Salvador. Eu preciso me curvar nessa presença. Eu preciso. Não há mudança enquanto eu não me humilho na presença de Deus. Não acontece. Versículo 7 diz assim, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto estão padecendo. Meus irmãos, Deus não está indiferente à nossa situação. Isso é muito importante também. Ele não ignora o que está acontecendo com você. Ele não ignora o que está acontecendo comigo. Deus não ignora. Ele não faz vista grossa, Ele não vira o rosto. Não faz isso. Ele não faz isso. Vários salmos falam para a gente que Ele tem os olhos fixos naqueles que o temem. Que Ele resplandece o seu rosto gracioso sobre nós. Ele não é indiferente. Ele ouve o nosso clamor. Ele sabe a nossa aflição. Agora, Ele sabe a hora certa de agir e o jeito certo de agir. É isso que acontece.
Versículo 8 diz: por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão em que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo, esta é a prova que eu sou, de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste monte. Gente, esse primeiro encontro com Deus também não é um encontro fácil. Acredito que para nenhuma das duas partes. Porque Deus encontra uma pessoa quebrada, mas quebrada até do modo ruim, de não se achar em condições nem de obedecer a Deus. Às vezes Deus te encontra assim, Deus fala assim: ei, levanta, eu ouvi, eu sei da necessidade, mas eu quero te usar para reverter tudo isso. E aí você vira para Deus e fala assim: eu? Eu não. Ou como dizem os baianos, né? Eu mesmo não. Como assim, né? É Deus quem está falando, né? E aí Deus está falando: eu que estou falando. E para que você saiba que é assim, você vai voltar aqui e nós vamos nos encontrar nesse monte de novo. Deus está falando a mesma coisa para a gente hoje, né? Eu quero te usar. Eu estou ouvindo esse clamor. Levanta, é agora. Você vai voltar para a fonte do seu problema e vai fazer a diferença. Aí você fala assim: voltar para aquele lugar? Estar de frente de novo com o meu problema? Encarar de frente a minha crise? Voltar para o lugar difícil e terrível? É necessário fé para voltar. Eu preciso confiar em Deus. Às vezes esse lugar difícil é aquele perdão que eu devo a alguém. Às vezes esse lugar difícil é aquele retorno do zero financeiramente. Às vezes aquele lugar difícil é quando eu tenho que encarar pessoas que me fizeram mal ou pessoas a quem eu fiz mal. Tem tantos lugares difíceis para onde podemos voltar. Às vezes o lugar difícil é o lugar de reconhecimento de total dependência. E é isso que Deus está querendo de nós. Volta para o lugar da injustiça. Para Moisés era isso: volta para o lugar da escravidão. Volta para onde estão lá sofrendo, volta para lá. Volta, você vai encarar aquilo com eles. De novo encarar o sofrimento do povo, encarar a sombra do assassinato. Para Moisés era muito difícil. Ele tinha que encarar o crime que ele cometeu. Ele ia voltar para o Egito como um assassino que fugiu. Certo? Como um escravo, porque agora é isso que ele deveria ser, um hebreu escravo, e que deveria responder por um crime. Deus não estava pedindo qualquer coisa de Moisés. A gente não pensa, né, nisso. Era só, Deus estava falando para ele voltar para o Egito, só isso. Não era só isso, gente. Era voltar para um passado difícil de encarar. Deus quer isso de cada um de nós. Deus não fica querendo passar panos quentes, né, e tal. Não, Ele quer, traz de volta. Vamos lá, vamos resgatar aquelas coisas, vamos tratar de verdade. Vamos enfrentar de verdade os problemas. Chega de fingir que não existe. Chega de fingir que não está lá. E ele sabia que Moisés nunca ia ser restaurado de verdade se ele não tratasse da origem dos problemas. Só que Deus é tão incrível e maravilhoso que resolver o meu problema é resolver o problema de um monte de gente e eu nem faço ideia disso. Gente, é sempre assim. É que nós somos tão egoístas que a gente não sabe disso. A gente só quer resolver o problema pessoal. Só que quando você resolve o seu problema, você está resolvendo o problema de um monte de gente, porque Deus vai te usar. E conforme você vai resolvendo os seus problemas, Deus vai trazendo perdão e derramando sobre um monte de gente. Deus vai resolvendo situações financeiras de um monte de gente. Deus vai resolvendo um monte de coisa. E você não sabe. Você não faz ideia. Mas Ele faz assim. Deus tem a forma dele de agir, é misteriosa e é maravilhosa e vai muito além do que a gente imagina. Só que é necessário fé para se submeter.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito na Bíblia isso. E como faz sentido esse versículo quando a gente põe na história de alguém, né? Se Moisés não tivesse confiança em Deus suficiente para enfrentar os problemas dele, ele nunca teria feito metade do que ele fez. Nunca teria agradado a Deus como ele agradou. Para nós que conhecemos a história inteira, fica fácil de imaginar, né? O versículo 13 diz assim: porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e eles me questionarem, qual é o seu nome? O que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Iavé, o eu sou, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vocês. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Conhecer a Deus de verdade é fundamental também. Não basta um nome. Eu preciso entender e viver o eu sou. Moisés está falando sobre isso. Tá, eu vou lá, eu vou falar com o meu povo, e eles vão falar assim: que Deus é esse? Eu sou. Eu não sei se vocês sabem, mas o verbo ser em hebraico só existe para Deus. Mais nada é em hebraico. Quando você estuda o hebraico, você vai descobrir que só Deus é. Tudo que existe, existe em Deus, para Deus, por causa de Deus. Em hebraico não existe outra origem de ser fora Deus. Só Deus é a origem de todas as coisas e onde tudo existe, onde tudo subsiste. Então quando ele fala assim, em nome daquele que é, em nome daquele que faz tudo existir, em nome daquele que dá vida a tudo que existe, que dá sentido a todas as coisas, é em nome do único que é assim que você vai. Em nome de quem eu estou desafiando vocês a mudarem de vida hoje? É em nome de mais um Deus qualquer? É em nome de um santo qualquer? Festa de Santo Antônio agora, não é isso? Eu vou lá virar ele de ponta cabeça, porque meu grande problema é casar, né? Você não vai conseguir. Não pelo menos um bom casamento em nome de Cristo, né? Você pode conseguir um marido problemático, talvez. Você vai pedir em nome de Nossa Senhora, sei lá de quem? Não é. Esses são falsos deuses, são mais um. Tem gente que vai até o espiritismo, ao candomblé. Falsos deuses, demônios. Eles conseguem algumas coisas para você a um preço muito alto. O preço da sua alma, ao preço da sua vida eterna, ao preço da sua separação eterna de Deus. Eu não estou desafiando ou ousando desafiar vocês em nome dessas coisinhas, desses pequenos deuses. Eu estou desafiando vocês a acreditarem na mudança em nome daquele que nos criou, em nome daquele que nos salvou, daquele que se encontrou conosco um dia e nos desafiou a viver do lado dele para sempre. Eu não posso exigir até menos de vocês do que isso, aliás. Ele não exige menos de você do que uma mudança radical e total, sempre. Com Cristo, meus irmãos, não existe uma vida que não exija fé. Ele me desafia a viver pela fé constantemente. Eu vou viver essa vida proclamando eu sou com tudo o que eu faço e falo. O desafio que Deus tem para nós é viver uma vida de fé, de tal forma que tudo o que acontece na minha vida seja a manifestação da minha confiança nele e a glória dele por isso. As pessoas vão olhar para mim, vão ver o que eu falo, vão ver o que eu faço, como eu enfrento os meus problemas pela fé e vão conhecer Deus através disso. Elas vão perceber que eu só sou em Deus. Vocês entendem isso? Viver uma vida de proclamação da palavra pela fé e não só de palavra, né? Proclamação da palavra a gente pensa sempre na voz, né? Mas é agir mesmo, é uma questão de modo de vida, é um estilo de vida para sempre. Quem entrega a sua vida a Cristo vive de nova forma. Não tem mais outra forma de viver a não ser essa pela fé. E o desafio é esse. Moisés agora, ele não pode mais viver
como um hebreu escravo no Egito. Moisés não pode mais viver como o filho do faraó desertado. Moisés não pode mais viver como um assassino fugitivo. Agora ele deve viver em nome do Deus vivo. A partir daquele momento, Deus está falando assim: você é um enviado do Deus vivo. Agora a sua identidade é libertador daquele que é. Olha que dignidade, que diferença. A partir do momento que você tem um encontro com Deus, os seus problemas não te definem mais. Isso não é ótimo? Eu não sou mais aquele que deve dinheiro. Eu não sou mais aquele doente. Eu não sou mais aquele criminoso. Eu não sou mais aquele, sei lá com quantos títulos podem ter te taxado até aqui, na sua família ou na sociedade. Agora você é aquele que liberta e é libertado pelo Deus que é. Você precisa enxergar essa verdade, senão você também não muda. Ou você define a sua identidade em Deus a partir de hoje, ou você também não muda. Tem um livro muito interessante, que eu achei que fosse um livro de autoajuda, e não é. Descubra o seu gigante interior. O título, nossa, você olha e você fala, nossa, mais um livro de autoajuda, né? E quando você começa a ler, é um psicólogo, e ele tem muita experiência nos tratamentos dele, e ele começa a falar sobre o que ele viu acontecer na vida das pessoas e que mudou a vida das pessoas. E você percebe que ele é cristão, porque ele vai falando de Deus em várias situações, mas como ele quer que o livro dele seja abrangente, ele não escancara assim a fé dele, né? E uma das coisas que ele coloca nesse livro é que se nós não tivermos um alto padrão de alvo, nós não mudamos. Se você não estabelecer um alto nível como um alvo, você não muda. Traduzindo, ou eu agora sou definido como um servo totalmente obediente ao Senhor, santo, que vou agir pela fé, aconteça o que acontecer, ou eu não mudo. Qualquer padrão menor que esse não é digno de Deus e não vai ter poder para te fazer mudar. Ah, não, eu até posso ir para a igreja e dizer que sou cristão, mas um jeitinho que eu tenho que dar nisso aqui, é esse o jeito e acabou. Você não vai mudar. Não, eu até posso, tá, mas se tiver um mas, você não muda. É total. Entendem isso? É total. Agora Moisés, ele não tinha como negociar. Era tudo ou nada. E aí Deus começa a explicar para ele no versículo 16, e isso vai até o versículo 22. Deus fala para ele que o povo vai ouvir. O povo vai acreditar, mas Faraó não vai. Faraó não vai dar a mínima para Moisés. E Moisés já é avisado disso antes de começar. Moisés não vai te dar ouvidos. E eu quero que ele não dê ouvidos, porque eu vou manifestar o meu poder no Egito. E o povo também vai duvidar, porque o faraó não vai acreditar, e vai dificultar ainda mais a vida de vocês. Mas no final, vocês serão libertos de tal forma, que as mulheres egípcias presentearão vocês para que vocês saiam do Egito. Tudo isso, gente, está no capítulo 3. Moisés já sabia, antes de tudo acontecer, que ia ser assim. Deus, ele também, quando eu disse que ele põe as cartas na mesa, ele não nos engana. Deus é muito claro conosco. Vem, me segue, anda comigo, deixa eu te usar. Só que é o seguinte, você vai ter problemas. Você vai ter um monte de problemas. As pessoas vão te perseguir, o mundo vai te odiar, você estará como ovelhas entre lobos. As pessoas não vão te entender. Elas vão achar que você é bobo, que você é muito ingênuo, porque você não se corrompe, porque você não dá o jeitinho. As pessoas vão te subestimar. Elas vão te chamar de demônio, porque elas fizeram isso comigo, o Cristo. Está lá em João 16, tudo isso aí. Elas vão fazer isso com você. Você vai sofrer perseguição. Jesus disse isso muitas vezes, vocês serão perseguidos em meu nome. Ele não nos enganou em momento algum. Você quer me seguir? No momento, há muitas aflições e problemas à sua espera. Porém, estarei convosco até o final dos tempos. Porém, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, não é isso?
Porém, eu te darei palavras nas horas difíceis e você responderá pelo Espírito Santo. Tem muitos poréns. O mais importante, meus irmãos, ele esclarece para nós. Você vai me seguir e você vai enfrentar os problemas, mas você vai vencer os problemas. Você terá vitórias neste mundo e na vida eterna. Ele diz exatamente isso, em Mateus capítulo 5. Não há ninguém que deixa pai, mãe e sofra perseguição, deixa todas as posses por amor a mim, que não receba nesta vida e na vida eterna. Ele promete isso. Nós temos a promessa, Jesus disse isso. Só que eu tenho que ter essa consciência. A trajetória, o caminho, não vai ser fácil. O caminho vai ter muitos obstáculos, muitas dificuldades. O apóstolo Pedro fala assim: calma, não fiquem desanimados com as aflições deste momento presente, porque elas não podem nem ser comparadas com a glória futura. Certo? Nós temos muitas recomendações na Bíblia. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele fala assim: toda aflição que vocês passarem aqui vai ser para ajudar os outros que também vão passar por aflições. E aí juntos nós vamos vencer tudo isso. Tem um capítulo aos Coríntios que é belíssimo, que ele fala de tudo isso. Vocês serão perseguidos, mas não serão destruídos. Vocês podem sofrer perseguição, abatimento, mas não vão ser derrotados no final. Nós vamos passar por muitas coisas, mas sempre certos da vitória, sempre, sempre. Nós somos o único povo que pode alegar isso, que nós já partimos para as batalhas, sabendo a dimensão dos problemas, mas sabendo da certeza da vitória final. E de muitas vitórias no caminho, inclusive, meus irmãos. Eu não sei quantos de vocês, mas eu tenho muitas vitórias a contar, muitas. Muitas. Minha família já passou por coisas assim. Eu já morei no Jardim Ângela. Vocês sabem o que é o Jardim Ângela? O Jardim Ângela foi considerada a cidade, o bairro, mais violento da América Latina. Eu ia para o prezinho, atravessando cadáver na rua, certo? E meu pai hoje mora em Maresias, numa casa própria. Deus faz as coisas mudarem muito. Certo? Eu já passei por muitos problemas emocionais, muitas coisas. Já até tentei me matar, para vocês terem uma ideia da loucura que eu já tentei fazer. E Deus curou tudo isso. Deus restaurou totalmente. Hoje eu ajudo os outros, né? Como assim, né? Há muitas vitórias pelo caminho. Agora você precisa acreditar. Você precisa ter essa confiança de que Deus cumpre o que Ele diz. Que Ele é fiel para fazer acontecer. E aí você vai enfrentar todas as dificuldades. No meio desse caminho, muita coisa vai acontecer, muita coisa importante. O capítulo 4 começa a falar do como Deus encoraja Moisés. Eu não vou ler, porque eu sei que vocês conhecem, do versículo 1 ao 9, eu vou só resumir. Moisés entra numa discussão com ele, certo? Não, Deus, eu não consigo. Deus fala, olha o seu cajado, pega o cajado, joga no chão. Aí vira uma serpente. Fala, tá vendo? Pega de novo. Aí ele pega, virou um cajado. É esse, você vai fazer sinais. Ah, Deus, eu não consigo. Põe a mão dentro do seu peito. Tá leprosa, tá vendo? Põe de novo, tá limpa. Eu curo. Olha o sinal que você vai fazer. E Deus, e o que eu aprendo nisso aí, que eu acho muito interessante, é que Deus usa o que você tem na mão. Deus, Ele não vai te dar recursos mirabolantes para resolver seus problemas. Ele vai usar o que você tem. Você tem um cajado? É isso aí que vai ser usado. É a sua mão? É a sua mão. Deus pega nossas limitações, na nossa simplicidade, e usa isso para a glória dEle. É isso que Ele está nos mostrando. Não é grandes coisas, não são grandes homens. Moisés não era nada e não tinha nada, ele tinha um cajado. E tudo que Deus precisava era de um homem com um cajado. Nós estamos falando de Deus. Deus não precisa de nada. Só que Ele decidiu que é você que Ele quer usar. Que é você que Ele quer restaurar e usar. E Ele não precisa de nada, Ele precisa do que você é, do que você tem. Só disso, só disso. Aí Moisés continua discutindo, Deus, eu não tenho condições, eu não consigo falar, eu não me expresso direito, nem falar direito eu sei, Deus. E aí Deus dá a ele uma oportunidade, então seu irmão vai andar com você. Sabe o que isso me ensina? Deus coloca pessoas à nossa volta, a gente não luta sozinho.
Suas limitações, de fato, exigem a ajuda do próximo. Igreja é isso. Se eu pudesse resolver tudo em nome de Cristo sozinho, a igreja não precisava existir. Mas é justamente porque eu não sou o Todo-Poderoso, eu sou apenas uma parte da igreja, que eu preciso de você. E que você precisa de mim. Porque nós juntos nos completamos. A forma que você tem limitada de falar não é a minha. Agora, às vezes eu não tenho a coragem que você tem. Então eu posso ter a voz, mas não tenho a coragem. Era exatamente isso que precisava, Moisés e Arão. Moisés tinha a ousadia, o senso de justiça, mas Arão tinha a habilidade para falar. Pronto, juntos os dois. Vai vocês dois então. Certo? Nós podemos, como igreja, acreditar que Deus pode nos usar como irmãos para mover os problemas. É necessário fé, é necessário disposição de obediência a Deus. Deus falou com Arão, lá onde ele estava, e ele obedeceu e veio ao encontro do irmão. Sintonia com Deus, sensibilidade para ouvir a voz de Deus, perceber que o meu irmão precisa de mim e que juntos nós podemos fazer a vontade de Deus. Moisés me ensina isso também. E aí, lá no versículo 18, assim, até o 23, ele vai e sai na direção do problema dele. Moisés obedece. Ele ousa ir até o problema. Como é difícil tomar essa decisão e dar o passo. Eu acredito que cada passo para Moisés era muito pesado e muito difícil. Cada passo é a lembrança de que eu posso chegar lá e ser morto. É a lembrança de que eu posso chegar lá e ir para a cadeia direto. É a lembrança de que eu posso chegar lá e não ser aceito por ninguém, nem pelos meus, nem pelos hebreus. É a lembrança de que eu posso chegar lá e minha mãe estar morta. Eu não sei o que eu vou encontrar lá. Eu não sei. E aí, meus irmãos, andar com Cristo é andar pela fé. É não ter mesmo a visão muito clara do futuro imediato. Como eu disse aqui, ele nos esclarece, às vezes, né, a trajetória toda. Mas o dia a dia, a cada momento, é pela fé. É pela fé. Eu sei que vai dar certo. Lá no final, ele vai agir. Mas o hoje, o minuto, a hora, pela fé. Cada passo, né, nesse deserto. E aí o versículo 24 diz assim, do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 24. Aconteceu que no caminho para o Egito, numa hospedaria, o anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés para tirar a vida de seu filho. Contudo, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou os órgãos genitais de Moisés e declarou: verdadeiramente tu és para mim um esposo de sangue. Ela disse esposo de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, Deus poupou Moisés. Esse é um trecho muito enigmático, né? As pessoas ficam questionando o que significa isso, né? Deus começa a obra na sua vida. Ele vai fazer muita coisa através de você, mas ele começa em você. E aí Moisés tinha um desafio: selar uma aliança com Deus na carne. Os hebreus, eles faziam a operação que hoje é conhecida como a operação de fimose. Qual era a compreensão? Todo filho que nascer do meu corpo, do meu sêmen, é consagrado a Deus, porque eu tenho uma aliança no próprio pênis que indica que meu corpo é sagrado a Deus. E isso foi feito lá com Abraão, lá atrás em Gênesis. A criança com 8 dias de nascido deveria fazer esse pacto como povo de Deus. E Moisés não fez. Moisés não tinha estabelecido a obediência absoluta a Deus. E Deus é muito criterioso. Ou obedece ou não obedece. Ou faz aliança comigo ou não faz. E aí chegou nesse momento, ele está partindo para fazer a missão e Deus fala: você tem que estar pronto para a missão. Como é que você quer fazer pelos outros aquilo que você não tomou decisão em você? E aí eles obedecem. E Deus poupa a vida de Moisés. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Não é de qualquer jeito. Eu tenho fé em Deus e vamos que vamos. Não. Eu tenho fé em Deus e eu vou me preparar em santidade, em reverência, levar isso muito a sério, muito a sério. Tem uma historinha que Jesus conta, que é assim: um homem foi fazer uma festa, mas a galera não quis ir para a festa, porque estava muito ocupada, né?
Tinha um que foi lá cuidar dos bois dele, o outro foi cuidar do casamento da filha, sei lá, cada um tinha uma obrigação. E aí, de repente, o cara tinha uma festa pronta e não tinha convidados. Aí ele falou, sabe o que mais? Chama todo mundo, chama a galera pela rua. Quem vocês encontrarem, chamem, porque a festa vai acontecer. E chamaram mesmo, muita gente. Só que tinha alguém que não estava vestido adequadamente para a festa. E essa pessoa foi o quê? Enxutada para fora. O que significa essa parábola, né? Ninguém pensa muito nessa parábola. Todos são chamados para a festa do reino. Se você não está preparado para a festa, você não fica. Foi convidado, você era morador de rua? Foi convidado, era morador de rua. Vem aqui, ó, a veste da festa é essa. Todo mundo que estava lá dentro se preocupou em preparar-se para a festa. Recebeu dos mordomos a veste própria para a festa. Mas esse indivíduo não ligou para isso. É só entrar lá e comer. É só entrar lá e curtir. Foi enxutado, foi jogado para fora. Levou um chute para fora da festa. E isso é muito sério. Significa que não é de qualquer jeito no reino de Deus. Eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar o que está acontecendo à minha volta. Meu senso de justiça me incomoda. Eu quero fazer as coisas serem diferentes. Então se prepara. Então se apruma, obedeça a Deus, se ajuste. O nosso senso de justiça é muito afiado para fora de nós, mas não para dentro de nós. O que significa a palavra justiça? Significa ajustamento, colocar as coisas no seu devido lugar, arrumar, pôr em ordem. Como é que eu quero consertar o mundo? E não deixo Deus consertar a minha vida. Deus quer me usar para consertar o mundo, mas Ele quer ajustar a minha vida. Todo problema, meus irmãos, é uma oportunidade que Deus está nos dando para ajustar a nossa vida. Eu espero que isso seja claro para você quanto antes, porque quanto mais cedo você entender isso, menos você murmura, menos tempo você fica remoendo o seu problema e menos você se afunda no problema resolvendo do seu jeito. Surgiu um problema, a pergunta que você tem que fazer não é por que Deus? É o que você quer me ensinar com isso então? Deus, tá bom, agora surgiu isso aqui. Já resolvi esse monte de coisa e de repente surgiu agora isso. Tá, e aí? O que é para eu aprender com isso? Me ensina logo, me ajuda a perceber rápido, me ajuda a entregar tudo que tem a ver com isso na sua mão, no seu altar. Porque se deu um problema aqui é porque não estava no teu altar. Se deu um problema aqui é porque não estava do seu jeito. Não era assim que o Senhor queria que fosse. E o Senhor deixou ter o problema para eu perceber, para eu começar a olhar para isso e entregar isso nas suas mãos. É assim que começou a caminhada de Moisés. Ele começa com a circuncisão do filho dele. E Moisés, gente, é uma história longa, é uma história enorme. Ele liberta o povo dele, ele liberta. E nem precisa ir muito longe. Êxodo 15. Sabe o que acontece em Êxodo 15? É o cântico de Moisés. Sabe por que ele está cantando? Deus libertou o povo dele. Quantos capítulos depois? 10 capítulos depois. Sabe até onde vai a história de Moisés? Até o final de Deuteronômio. Deuteronômio tem 32, 33, 34 capítulos. Na minha Bíblia são 400 páginas de história. A história de Moisés foi enorme. Ele só queria o quê? Libertar o povo dele da escravidão. Ele conseguiu isso rápido? Conseguiu rápido. Só que os planos de Deus era fazer dele o fundador de uma nação. Ele foi o primeiro legislador, ele trouxe os 10 mandamentos do monte, ele teve um encontro pessoal com Deus várias vezes. Ele caminhou com esse povo pelo deserto 40 anos. Muita coisa aconteceu na vida de Moisés, porque ele se permitiu ser moldado por Deus, porque ele consagrou tudo nas mãos de Deus e aprendeu com toda a caminhada dele em Deus. Vamos ver como? Eu não preciso ler o texto, vocês conhecem a história. Moisés chegou na frente do faraó, o que ele fez? Ele pegou o cajado dele e deu na cabeça do faraó? Era assim que ele resolvia antes, não é isso? O Moisés antigo faria o quê? Montaria em cima dele, esmurraria até deixar ele no chão. Daria certo com o faraó isso? Claro que não. Ele nem chegaria perto do faraó se ele se mostrasse agressivo. Ele seria preso na hora.
Só que ele já está arrebentado, ele já está quebrantado, ele já está humilde. Quando Moisés chega na presença do faraó, Deus já moeu ele o suficiente para ele depender de Deus. Dependa de Deus, confia no que Deus é capaz de fazer, não no que você pode fazer. Moisés, ele fala, Deus disse, e tudo que Deus disse, Deus fez. Faraó, Deus está dizendo, se você não libertar meu povo, a água vai virar sangue. Até parece, a água vira sangue. O que aconteceu? A água virou sangue. Moisés tinha poder para fazer isso acontecer? Claro que não. Mas Deus tinha poder para fazer isso acontecer e Deus fez. Todas as 10 pragas a gente conhece, certo? As rãs que invadiram o palácio, certas moscas, os animais mortos, chove, pedra, plantação destruída, chagas nas pessoas, feridas, tudo vai acontecendo. Moisés tinha poder de fazer tudo aquilo? Não tinha. Mas ele fez em nome de Deus. Percebem? É esse o desafio, meus irmãos, é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Nós precisamos desesperadamente nos rendermos na presença de Deus. Ele vai fazer coisas através de você que você nem sonha. Ele pode libertar vidas através de você que você não faz nem ideia hoje. Hoje você só enxerga o seu problema, seu umbigo, sua situação. Mas o que Deus tem preparado para você é enorme. Como igreja, então, meus irmãos, como igreja, o que a gente é capaz de fazer como igreja em nome de Cristo. Vamos orar ao Senhor agora. Vamos nos derramar na presença de Deus, nos colocar de forma humilde na presença de Deus. E desistir do nosso projeto, desistir da nossa forma de resolver os problemas. E vamos começar a pedir para Ele, como foi dito aqui, Deus, eu quero entender, né? Como foi dito no testemunho da nossa irmã. Eu não sabia o que Deus queria comigo, mas eu pedi para Ele me mostrar. Eu pedi a orientação dEle e Ele foi mostrando. Vamos rogar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos muito, muito, muito de um encontro com o Senhor, Jesus. Senhor, os problemas nos assolam, Pai. Muitos problemas diferentes. Parece que quando resolvemos uma coisa, outra surge. E às vezes a gente fica desesperado, a gente começa a reclamar, Senhor, a gente começa a ficar desanimado. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Nós que cremos num Deus tão poderoso, que cremos no Cristo ressuscitado, como que nós podemos ficar assim, Senhor? Tem misericórdia de nós, Senhor, nos perdoa, Jesus, pela nossa incredulidade, pelo nosso medo que nos paralisa. Nos perdoa, Senhor, porque essas coisas conseguem tirar tão facilmente a nossa paz, Jesus. Senhor, nós nos rendemos na Tua presença. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu quero, Senhor, agora desistir de todas as formas que eu tenho de resolver os meus problemas. Senhor, nós temos as nossas maneiras, mas tem misericórdia de nós, Senhor. Nossas maneiras só pioram as nossas vidas, Senhor Jesus. Nos ajuda a enxergar a Tua maneira, Senhor. Eu quero consagrar, Senhor, a área mais problemática da nossa vida nas Suas mãos. Se for a vida financeira, Senhor, está no Teu altar agora, Senhor. Nós não temos como resolver e o nosso jeito só destrói tudo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a honrar o Teu nome com o nosso dinheiro. Nos ajuda a submeter nosso dinheiro no Teu altar, para que Ele Te sirva, Senhor, e não ao contrário. Senhor Jesus, se nós estamos aqui agora destruídos emocionalmente, com tantos relacionamentos fragmentados, destruídos, tem misericórdia de nós, Senhor. Eu peço perdão e desisto da nossa forma de resolver, do ódio, da indiferença, da fofoca, do preconceito. Nos livra, Senhor, de tudo isso. Nos ajuda, Senhor, a entregar tudo isso nas Suas mãos e a amar de verdade, Senhor. Nos ajuda a confiar no Senhor o suficiente para depender do Senhor, seja nas finanças, seja nos relacionamentos, Senhor. Pai querido, às vezes a gente enfrenta problemas de saúde tão difíceis, tão complicados, ou pessoas enfermas na nossa família com uma situação tão difícil, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nós desistimos da nossa forma de lidar com isso. Nos ajuda a confiar no que o Senhor é capaz de fazer. Estabelece, Senhor, o Teu consolo ou a Tua cura, Senhor. Nós confiamos no que o Senhor decidir fazer. Nós queremos, Pai, apenas confiar.
Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu sei que o Senhor tem um plano para a vida de cada um aqui, Senhor, hoje. Eu sei que o Senhor tem um projeto maravilhoso como o Senhor tinha para Moisés. E o que tem impedido esse projeto hoje, Senhor, somos nós mesmos, Senhor. Nossa falta de humildade, de confiança, Senhor. Nosso orgulho, nossa arrogância. Quebra tudo isso, Senhor. E se encontra conosco, Pai. Começa a trabalhar na nossa vida, Senhor. Começa a nos moldar para honrar e glorificar o Teu nome, Jesus. Age, Pai querido. Nos transforma, Senhor, em Moisés, né? Em pequenos cristos, como devemos ser. Nos transforma em cristãos de verdade. Nos transforma em homens e mulheres que glorificam o Teu nome pela fé que depositam no Seu nome. Em nome de Jesus, Senhor, é isso que eu te peço. Nos dá, Senhor, essa coragem e essa fé. Em nome de Jesus. Amém.